boa noite. Maurício Ferreira, aqui da Rádio Band News FM. Certamente você vai ter muito tempo para falar do jogo aqui nessa entrevista, mas agora já pela zona mista passaram o presidente do São Paulo e o diretor de futebol também, reclamando da decisão da arbitragem desse pênalti marcado a favor do Palmeiras. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que foi, se fosse contra o Palmeiras, se marcaria também a sua opinião desse lance polêmico e que acaba levando o Palmeiras à sexta final seguida do Paulistão. Obrigado. Olha, eu entendo e não queria dar exemplos do passado porque acho que não é justo. Eu prefiro falar do jogo. Eu acho que é um toque claro, há uma obstrução clara com a perna do Arboleda. Agora, se é até com intensidade ou não, isso é uma questão que tenho que falar com o árbitro. Tem a ver com a decisão do árbitro. Entendo perfeitamente, há 1 ou 2 anos atrás, ou ano passado, fora de jogo claro, que depois fomos à CBF e as linhas desapareceram, lembram-se? Em 2022, portanto, não queria entrar por aí. Prefiro dar os parabéns ao São Paulo, que fez um belíssimo jogo na primeira parte, sobretudo naquilo que tem a ver com o quesito de posse de bola e mobilidade do Alisson, do Oscar, do Lucas e do Luciano, em que andavam por todo lado e que realmente, apesar de não criarem muito perigo, mas tiveram muita bola e que nos criou ali algum desconforto. Portanto, dar os parabéns ao São Paulo, sobretudo pela primeira parte que fez e pela intranquilidade que nos criou em alguns momentos por esta posse de bola. A verdade é que tiveram uma oportunidade ao final dos primeiros 45 minutos e o nosso gol surge de uma pressão bem feita nossa. Nós tínhamos esta pressão estudada, mesmo na segunda parte, dar um pouquinho de iniciativa a um dos zagueiros do nosso adversário para depois, no momento e no gatilho de pressão certo, poder fazer o que fizemos no golo. Mas, como disse, acho que o São Paulo fez um belíssimo jogo, sobretudo na primeira parte, naquilo que tem a ver com posse e que nos criou muitas dificuldades. O resto, eu prefiro valorizar aquilo que foi o empenho das duas equipas e dar os parabéns à equipa que, na minha opinião, mais oportunidades criou para vencer este jogo. E estes jogos com o São Paulo, já estou aqui há tempo suficiente para perceber que são jogos onde o nosso adversário contra nós tem feito belíssimos jogos e hoje fez mais um. Tudo bem, Abel, boa noite. Sobre o Vitor Roque, você hoje colocou ele como titular, estreando e uma semana de trabalho. Eu queria só perguntar para você, simples, foi difícil você colocá-lo como titular, a decisão de começar ele como titular, ou pegando a frase que você disse na última coletiva, de que alguns jogadores não precisam nem te perguntar se você quer ou não, Foi fácil colocá-lo como titular? Foi difícil colocá-lo como titular, mas foi fácil dizer e agradecer à nossa Presidente, porque é uma contratação de Presidente, não é uma contratação de treinador, uma contratação da Lela. Foi difícil porquê? Porque o Flaco tinha estado bem, o Flaco tinha feito o golo no último jogo, era a primeira vez que o Vitor Roque ia jogar, mas a verdade é que, na minha opinião, é por isso que eu sou treinador, este jogo pedia mais a mobilidade do Vitor Roque e ataque à profundidade do que propriamente o Flaco, que é um jogador que tem algumas dificuldade contra zagueiros como, por exemplo, os do São Paulo, os zagueiros fortes na marcação que batem, e a minha decisão foi exatamente essa, optar por um centroavante com mais mobilidade, com mais ataque à profundidade, e ele teve movimentos, o penalti em cima dele, teve uma assistência que fez na segunda parte com o Facundo, podia ter picado a bola por cima do Rafael, mas, como te disse, foi difícil pelo lado de ter que deixar o Flaco de fora porque estava num momento bom, mas quando eu faço aquela pergunta que eu já vos disse muitas vezes quando tenho algumas dúvidas, o que é que o jogo está a pedir ou o que é que a equipa precisa para este jogo, foi menos difícil escolher o Roque em detrimento do Flaco, que também entrou muito bem, deu segurança, deu frescura. E eu também já vos disse muitas vezes, nós não ganhamos os jogos só com 11. Ainda hoje ganhamos o jogo, na minha opinião, quem entrou, as substituições. Acho que o treinador esteve bem, acho que os jogadores estiveram bem, a poder parar o ímpeto do nosso adversário, que tem muita qualidade técnica e coletiva também. E quando foi preciso juntar e transitar e defender, fizemos-lo, na minha opinião, bem, contra uma equipa que fez, na minha opinião, talvez, dos melhores jogos que eu vi fazer neste Paulistão.
Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Há pouco você falou, né, sobre a marcação-pressão do Palmeiras, né, e recentemente o Thiago Silva deu uma entrevista lembrando da partida do Palmeiras contra o Chelsea, falando da dificuldade que o Palmeiras colocou contra o Chelsea fazendo essa saída, né? A bola ficava com ele e o Thiago Silva tinha dificuldade para achar os jogadores do Chelsea. Hoje, no primeiro tempo, pelo menos, deu para perceber que o São Paulo ele conseguiu encontrar mais passes, conseguiu sair. O que você mudou na segunda etapa para bloquear essa saída da equipe do São Paulo? E já questionando também sobre essa sexta final seguida do Palmeiras, serão evidentemente 2 jogos muito distintos. O primeiro no Allianz, o segundo na Neoquímica Arena, mas com o fator que você pode perder pelo menos 6 jogadores caso os treinadores de seleções convoquem todos os jogadores do Palmeiras. Como já começar a trabalhar principalmente a parte física, sabendo que pode perder peças importantes? Essa última parte da pergunta tens que perguntar a quem organiza o calendário, né? Falar para mim sobre isso, falar sobre isso, já estou cansado de falar sobre isso. Portanto, quem tem a tarefa de fazer isso tem que fazer e ver o que é melhor. Mas enfim, eu não quero muito falar sobre a questão política, esse não é o meu trabalho. Já fui muito prejudicado por dizer aquilo que penso. Infelizmente aqui a política se sobrepõe muitas vezes acima daquilo que é os interesses do futebol. Em relação à pressão que tu falaste, sim, cometemos um erro tático, na minha opinião, e tático tem a ver comigo. A pressão do Vitor Roque não estava a ser bem feita, não estava a ser bem feita como foi bem feita na segunda parte. Ou seja, por exemplo, a questão do golo surge de uma pressão bem feita. Mas houve momentos que na primeira parte nós não fomos capazes de fechar a porta ao nosso adversário e criar essa tal dificuldade que disseste. A pressão que eu queria era muito parecida com a que o Tiago Silva disse. Mas o Vítor não conseguiu, ou eu não fui lúcido e explícito o suficiente para lhe dizer aquilo que era preciso ser feito, pelo menos de forma consistente, e nós fizemos essa correção, fizemos a correção do posicionamento do Vítor Roque e do momento e no timing de saltar, quer do Facundo, quer do Veiga, como fizemos na segunda parte, e sempre que conseguimos fazer no timing certo e na hora certa, nós recuperamos muitas bolas, que pecámos aí sim, no momento depois podia ser em transição, poder fazer o segundo gol ali, de uma vez por todas matar com o jogo, e não tivemos essa calma necessária, esse último detalhe, o último passo, o último como foi aquela transição do próprio Filipe, a transição do Veiga com o Mike, a transição do Veiga com o nosso Estevão. Faltou-nos matar o jogo e não conseguimos, mas na minha opinião sim, na primeira parte a pressão não foi tão consistente. Mas também vamos ser sinceros, o Alisson é um belíssimo jogador, o Lucas é um belíssimo jogador, o Luciano é um belíssimo jogador, o Oscar é um belíssimo jogador, e nós não jogamos sozinhos. E volto a referir, talvez, posso estar enganado, acho que vocês me podem corrigir, porque vocês viram mais jogos do São Paulo do que eu vi sobretudo os últimos 2, 3 jogos. O São Paulo mudou um bocadinho, eu acho que a partir do momento que eles vieram jogar aqui connosco com linha de 5, passaram a jogar com linha de 5 e passou a ser uma equipa mais sólida e mais consistente. Mas talvez tenha feito, não sei, dos melhores jogos deste Paulistão, pese embora tenham perdido hoje o jogo, e os jogos com o São Paulo são sempre assim, são sempre difíceis, é derby, são rivais, vivem porta com porta, somos vizinhos, é sempre definido por detalhes e como te disse, podíamos ter feito pelo menos em transição na segunda parte o segundo para matar o jogo e não conseguimos, mas tivemos essas oportunidades. Como te falei, o Facundo, por exemplo, na cara do golo, podíamos ter eliminado ou ter feito o segundo e dar mais calma, mas fomos capazes de aguentar até o fim o ímpeto do nosso adversário e, na minha opinião, mais uma final justa da nossa parte. Abel, boa noite, Olá. Zé Henrique, Rádio Energia 97. Teve uma frase da presidente, né, na apresentação do Vitor Roque, ela falou, parabéns para mim, né? Eu queria te perguntar, né, você falaria hoje para você, parabéns para mim por ter feito o rodízio de jogadores, de ter testado os jogadores, chegado com jogadores frescos para uma final, e o Veiga é espetacular. Ele joga atrás do Oscar no primeiro tempo, anula a saída do camisa 8, você deixa o Arboleda sair com a bola,
porque qualquer falha da zaga do São Paulo seria mortal. E no segundo tempo, ele pega a bola, põe embaixo do braço e dita o ritmo do jogo. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não, está certíssimo. Vocês sabem quanto o Veiga é importante para nós, não só dentro como fora. Eu costumo dizer que ele é um jogador que para além de jogar bem, ajuda os outros a serem melhores. E isso é muito bom, termos um jogador como ele. A outra primeira parte da pergunta, há uma coisa que eu adoro na nossa Presidente, já que o Presidente antigo, Eliote, eu estive no PAOK, eu estive no Sporting, eu estive no Braga, eu estive no Penafiel, não tive muitos clubes. Estive no Vitória de Guimarães e a Lela tem uma coisa que eu particularmente gosto. Ela é leve, ela é ambiciosa, ela quer ganhar, mas não torna o jogo de futebol um jogo de vida ou morte. Ela fala numa coisa que é verdade e nós temos que nos convencer disso. Futebol é entretenimento. E a leveza com que ela fala, mesmo quando tem que nos chamar a atenção, quando tem que, ainda agora, toda a gente estava um alvoroço, porque é que o treinador troca, se calhar não vai conseguir passar à fase seguinte. Ela juntou todo mundo, foi lá falar connosco, falou o que tinha a falar, eu acho que os jogadores perceberam a mensagem dela, ela sentiu que nós dentro estávamos a fazer aquilo que tinha que ser feito, que estava aqui para nos apoiar, e às vezes os presidentes e as direções, quando as coisas não correm mal, ameaçam, mandam a torcida invadir o CT, porque isto aconteceu noutros clubes onde eu tinha, não é? E não é assim. E isso é uma das coisas que eu gosto muito desta direção, que dá tranquilidade ao seu treinador, dá tranquilidade aos seus profissionais e, mais do que tudo, acredita naquilo que é feito. E ela já tem... E nós podemos perder e podemos ganhar, mas ela acredita. E essa leveza, às vezes, parabéns, eu adorei ouvir, parabéns para mim mesmo, adorei ouvir, parti-me a rir, porque o futebol às vezes precisa dessa leveza, precisa um bocadinho dessa leveza e não levar isto... Claro que nós levamos isto a sério, claro que nós nos esforçamos, claro, mas do outro lado também tem um adversário. Nós não jogamos sozinhos. Chegámos nós à final e o Corinthians, as duas equipas fizeram mais pontos, mas Ponte Preta fez uma campanha belíssima, o São Bernardo fez uma campanha belíssima, o São Paulo criou-nos super dificuldades. E vocês sabem que o Paulista é super agressivo, super competitivo e conseguimos chegar mais uma vez, mas eu acho que às vezes essa leveza faz com que os próprios jogadores e o próprio treinador consiga trabalhar em paz e a própria criatividade no momento de ter que decidir, não viver sempre com temos que ganhar, temos que ganhar, temos que ganhar. Não, temos que fazer tudo para ganhar. Se vamos ganhar ou não, não sei. E essa leveza dá uma tranquilidade aos jogadores, aos nossos diretores, aos nossos funcionários que vêm da nossa líder e sim, tenho sorte, já vos disse isso várias vezes, tenho sorte de ter... tenho tido, pelo menos aqui no Palmeiras, líderes que me ajudam muito e ajudam muito os nossos jogadores e ajudam muito o nosso clube e hoje acrescentar, porque deixem-me dizer-vos isto, a torcida quando quer e quando se junta, né, a pele de galinha salta, não é? Nós sentimos a vibração dos torcedores e é isto que eu peço, é que estejam juntos em todos os momentos. Não vamos ganhar sempre, mas precisamos muito da força deles, porque houve momentos no jogo em que o São Paulo nos fez passar por dificuldades e essa força vindo da torcida dá-nos uma energia extra que nos ajuda a ter que ir lá ao fundo do poço, buscar mais um sprint, mais um corte, mais um contra-ataque, que é essa força e essa energia que nos fez ganhar hoje, seguramente. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Ainda sobre a marcação-pressão do Palmeiras hoje, acho que a cena mais comum do primeiro tempo inteiro foi o Arboleda parado na frente da defesa do São Paulo, com a bola no pé, e o Palmeiras esperando o jogador do São Paulo para sair. Queria saber se essa era a ideia mesmo, de esperar o Arboleda e criar essa confusão, essa dúvida na saída de jogo do São Paulo. E uma outra pergunta bem rápida. O Giai ficou de fora dos relacionados hoje. Queria saber se você pode explicar essa decisão. Obrigado. O Giai está lesionado. Teve um problema, uma entorse, uma entrada no treino com o Vitor Roque. Chegou já a lesionar já lesionou o Giai. Mas tem que ser assim. É no treino, é no treino que nós nos preparamos para o jogo, não é? E infelizmente teve um problema ali, uma entorse, que nós estamos a tratar, mas foi por isso. E a segunda foi, o teu colega fez-me uma pergunta, foi muito parecida à pressão, foi uma pressão parecida, mas os nossos timings de saltar
momento de saltar, sim, ele tinha que ficar com bola. Estamos a falar um jogo a decidir, um jogo não há ida e volta, e então o lado estratégico também tem que estar dentro, não é só, mas o lado estratégico também tem que estar dentro. E às vezes funciona, outras vezes não funciona. Nem sempre fomos capazes, como tu viste na primeira parte, de parar a troca de bola do nosso adversário, porque digo-te, na primeira parte só criaram uma oportunidade, porque nós desconcentramos um bocadinho. O Cagliari, eu acho que falou ali com um zagueiro ou com o Rios e houve ali um pequeno desentendimento, uma pequena falta de concentração, falta de controlo, não me foquei na minha tarefa, cruzamento, e o Cagliari podia ter feito ali o 1-1. Mas a ideia foi um bocadinho essa, foi dar iniciativa a um jogador de construção escolhido por nós e no momento do gatilho de pressão, porque nós temos momentos de gatilhos de pressão bem definidos, tentar sair, mas na primeira parte não fomos tão eficazes, na minha opinião, como fomos na segunda. Pena na segunda, naquelas 4 ou 5 bolas que recuperámos, não ter feito o segundo, que nos ia dar outra tranquilidade, mas também é preciso viver muitas vezes com... Eu costumo dizer que saber defender bem também é uma arte. Não é só atacar. Saber defender bem também é uma arte. Abel, boa noite. Achei bem interessante que você trouxe, né, na sua penúltima resposta sobre esse bastidor da Leila batendo um papo com vocês. Na coletiva passada contra o São Bernardo, né, eu te perguntei o que tinha mudado e você falou que nada tinha mudado, mas aparentemente teve esse toque de Leila Pereira. Então eu queria saber qual o papel dela, né, nessa classificação. Se deu um chacoalhão na equipe, tinha alguns jogadores, eu lembro que você falou bem contra o São Bernardo, alguns jogadores que talvez estivessem um pouco acomodados e você não gosta de jogadores acomodados. Esse papo da Leila mexeu com alguns jogadores e até mesmo com você, talvez você pudesse estar ali um pouco mais de desânimo por alguma situação. Isso mexeu com você também? Olha, não, porque nós sabemos aquilo que estávamos a fazer. O problema é que, eu já disse, quando todos vocês começaram a criticar tudo, a equipa está mal, e eu tenho uma primeira equipa, e tenho uma segunda, e os nossos adversários do grupo a fazer pontos, não é? E nós olhar e nós também querer fazer pontos, mesmo a trocar a equipa toda, não é? A trocar, e toda a gente a fazer barulho fora, por isto e por aquilo. Eu acho que a tranquilidade com um líder como é ela deu na altura, e são vocês, por isso eu digo, não me levem a mal aquilo que eu estou a dizer, é a minha opinião, alguns de vocês sabem, nós estamos aqui há tanto tempo suficiente para vocês perceberem que não sei se o Palmeiras vai ganhar, mas sei que o Palmeiras é competente e que se prepara e que trabalha dentro de portas bem. Se calhar não é na altura, claro, dizes-me assim, pois, Abel, mas não querias que o Vitor Roque tivesse vindo antes de começar ou no início da pré-época? Queria. E que o Bruno Fux tivesse vindo antes, claro, e o Vitor Roque antes, claro, e o Micael também, claro, porque eu agora estou a metê-los. Eu não sei se vou ter o Gomes, como tu estás a dizer. O Gomes eu já o conheço, não é? O Gomes joga de olhos fechados aqui. Não é? E o Micael, se calhar vou precisar, porque não vou ter o Gomes que vai para a seleção. Ou seja, eu tenho que os ver em competição, em jogos decisivos. Eu queria muito os ter no início, mas infelizmente as contratações não é quando eu quero ou quando a Leila quer. É quando o mercado permite, e às vezes é preciso negociações duras, fortes, como foi esta com o Vitor Roque, em que o Barros teve que, se calhar, passar noites sem dormir para poder chegar aqui a um encontro com o agente e com o jogador. E claro que depois no final, quem carrega no Enter, não é? E que a única que tem a chave é a nossa Presidente. Mas claro que ela tem um papel determinante naquilo que é o nosso clube. Ela é a líder máximo. Ela é que tem treinador, tira treinador, mete treinador, renova com o treinador, ela é que manda em tudo aqui dentro. E é muito bom, e é por isso que eu peço aos nossos torcedores, quando as coisas às vezes não estão fora do vosso lado, da parte da comunicação, parece que está tudo mal, e nós dentro sabemos o que estamos a fazer, e às vezes os jogadores deixam-se influenciar por influenciadores que têm alguns interesses que não são o que o Palmeiras continua neste caminho. É muito bom ouvir o treinador, mas sobretudo quem lidera o clube, a nossa Presidente, dizer, não é fiquem calmos, não é? Mas nós sabemos aquilo que estamos a fazer, eu acredito no vosso trabalho, eu acredito no nosso treinador, eu acredito no nosso diretor, vamos continuar. Na altura certa, na hora certa, com o trabalho de todos, nós vamos chegar aonde queremos. Isso é muito bom ouvir de um líder, não é? E se calhar noutros clubes que tive, numa altura dessas, deixando-se influenciar porque diz a mídia, porque às vezes é assim, os presidentes vêm e em vez de perceberem aquilo que se está a fazer,
metem pressão, amassam, criticam e vamos trocar de treinador e as coisas não funcionam, porque nós não jogamos sozinhos, também tem adversários, mas sim, tem um papel determinante, porque ao fim e ao cabo ela é a líder do nosso clube, a líder máxima do nosso clube. Abel, boa noite, João Carlos do Verdazo. E esse estreante da noite, o Vitor Roque, ele fez um primeiro tempo ali de muita intensidade, ajudou bastante nessa marcação-pressão, do qual você falou bastante, ajudou a cavar o pênalti, né? Na segunda etapa, eu observei que lá para os 28 minutos, assim, teve uma hora que o Veiga tentou jogar em profundidade, aí ele fez tipo assim, apontou para o pé e falou, não, toca no pé. Depois pareceu que ele estava um pouquinho mais desgastado, óbvio. Como que está a questão física desses jogadores? Será que ele ainda tá chegando, né, no Palmeiras? Será que ele aguenta jogar 90 minutos? A substituição dele teve a ver com essa parte física? E eu vi também que ele estava servindo bastante os companheiros, né? Chegava na frente e, ao invés de tentar uma finalização, ele tentava servir o companheiro. Isso foi uma instrução sua? É característica do jogador? Não, como é que está? É isso mesmo, acho que é característica do jogador. Nós temos 3 jogadores diferentes hoje. Temos o Lopes, eu entendo que ele hoje podia estar chateado por eu ter trocado, mas tive uma conversa com ele, abrir o jogo, disse-lhe que o Roque não jogou por ter vindo de onde veio ou por ter gostado do que gostou, jogou porque nestes 5 treinos que fez mostrou algo que nós sabíamos que ele tinha e que pedia para este jogo, esta mobilidade, não deixar, poder vir, poder assistir, poder chegar, poder finalizar, portanto... Foi uma questão mais de características dos jogadores, enquanto o Lopes é um jogador mais de cabeça, de chegar à área, fazer golos de presença da área. O Vitor Roque é mais móvel, é um jogador que tem mais movimentos de ruptura. Claro que o Veiga sabe que quer solicitar os movimentos à profundidade, mas assim, nós temos 5 substituições e eu não jogo com os 11 com a intensidade que eu peço aos nossos jogadores, é difícil, porque os da frente têm que trabalhar muito, quer ofensivamente, quer defensivamente. Eu já vos disse, o nosso primeiro centroavante quando temos bola é o Everton e o nosso primeiro zagueiro quando nós perdemos a bola são os homens da frente. É o Vitor Roque, é o Estevão, é o Facundo, é o Filipe Anderson, que ainda hoje vocês viram, não sei se vocês repararam, mas nos últimos, pelo menos no tempo de compensação, que foram 8 minutos. Foi pena, por exemplo, quando jogámos aqui contra o Boca Juniors, o quarto árbitro ter dado 8 minutos de descontos. É isto que eu não... Pois eu tenho que estar... Não, mas você tem que se controlar. Hoje deram 8 minutos. Lembram-se do jogo que fizemos aqui contra o Boca Juniors? Sabe quantos minutos deram? 4. Pois querem que eu fique calmo e tranquilo. Não consigo ficar. Alguma coisa não está bem aqui. Não é? Como é que dão 8? Eu não estou a dizer que não está certo dar 8. Mas porque é que na outra vez contra o Boca Juniors aqui em casa deram 4? Isso não me sai da minha cabeça. Não é? Mas pronto. Como te disse, temos 3 jogadores, características diferentes. Lopes mais de área. O nosso Vitor Roque mais de chegada, mais de profundidade, mais de mobilidade. E temos um moleque que eu gosto muito, me surpreendeu, que é o Tales, que é um jogador que nos pode fazer ali quase que um jogador que carrega, um jogador que tabela. E tenho 3 belíssimos centroavantes para aquilo que é uma época longa e exigentes para todos nós. Portanto, foi isso. Não teve a ver com ele não aguentar, mas tem a ver com o que nós lhes pedimos. Muitas vezes vocês veem as minhas substituições, se não tiver a ver com a parte tática e tiver a ver com refrescar, é refresco pontas, refresco centroavante, refresco o meio campo e depois sobra sempre uma para alguma necessidade, mais um zagueiro ou algum jogador que tenha câmaras, algum jogador que se lesionou. Portanto, se vocês olharem, eu não sou muito de inventar, eu gosto muito de fazer bem feito as coisas simples. É como aqui no Brasil, eu adoro feijão com arroz. É simples, mas é super delicioso e mata-me a fome, fico satisfeito e adoro. Abel, aqui, boa noite. Eu tenho reparado nessa temporada o Estevão um pouco mais próximo da área, mais próximo do gol, e corrija se eu estiver errado nessa avaliação. Queria saber de você se as características do Vitor Roque, de ataque à profundidade, de mobilidade, podem ajudar a desenvolver o Estevão nesse papel e eles formarem uma dupla de ataque? Obrigado. Pode, se eu decidir jogar, por exemplo, num 3-5-2, né, sem ter características são 3 zagueiros ou não, eu acho que o 3-5-2 é um sistema super ofensivo, que eu particularmente gosto muito. Pode ser com 3 zagueiros, pode ser com 2 zagueiros e um lateral, pode ser com um volante a entrar na linha dos 2 zagueiros, enfim. Mas ter 2 avançados na frente dá-te mais presença na área, que é
se tivesse que definir as minhas equipas numa palavra só, é equilíbrio. Eu gosto que as minhas equipas não sejam só boas numa coisa. Porque às vezes uma equipa é muito boa na transição, mas depois é fraca na bola parada, é fraca na organização. Então, eu prefiro não ser o melhor em nada, mas ser equilibrado em todas. Uma equipa que sabe atacar de forma equilibrada, uma equipa que sabe defender de forma equilibrada, que seja boa, que saiba transitar, que saiba parar os contra-ataques do adversário, que seja boa a defender a bola parada, que seja também boa na bola parada ofensiva. Portanto, eu penso que definir... Eu gosto de as minhas equipas sejam equilibradas. E sim, gosto muito de jogar com 2 centravantes ou com um centravante e um vocês chamam aqui o meio atacante, não é? O meio atacante, como foi no início, vocês se lembrarem no início, Maurício e o López estavam ali os dois a jogar muito próximo dos... Portanto, a minha estrutura quando estamos a atacar é um bocadinho um 3-5-2. Está bem? Um abraço.